Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma aula de gestão de processos. Essa aula é uma aula mais específica, essa aula a gente vai apresentar algumas metodologias, é isso mesmo, algumas metodologias focadas em gestão de processos, principalmente essas metodologias focadas aí na governança de TI, DMP, DMPN, né, e a gente vai estudar uma a uma, e pode ter certeza, essa aula aqui vai te ajudar bastante aí no entendimento da disciplina e, claro, na resolução das matérias. Então vem comigo, mapeamento de processo. Mas antes, eu quero dizer para vocês que existe uma aula de pré-requisito anterior, tá? Que é a aula de gestão por processos. Gestão por processos, né? Então, gestão por processos é a aula de pré-requisito anterior a essa aula. Professor, por que o senhor separou? Para não ficar muito longa, né? Aqui a gente vai falar as metodologias, que nós temos várias metodologias de mapeamento, né? Mapeamento. Essa metodologia de mapeamento de processos também ela é chamada de modelagem de negócio. É isso mesmo, né? Ela é chamada também, ó, de modelagem. Ó, modelagem de negócios. Ó, modelagem de negócio, né? Mapeamento aí. E aqui são as metodologias, né, cobradas em prova, e nós temos outras que nós iremos também trabalhar nesse sentido aqui. Vamos embora, né? Ok. Vem comigo. Bacana, vamos lá. Ó, gestão de processos versus gestão por processos. Então, o aluno tem que entender a diferença entre essas duas terminologias, né? O que é gestão de processo? É classificado como um conjunto de práticas para a otimização do fluxo de atividades, como já explicado nesse artigo. Ok, né? Então, ela quer para otimizar o fluxo de atividades. Agora, a gestão por processos é uma interação entre as áreas de todos os processos de uma empresa, tá? Então, é a interação entre as áreas de todos os processos de uma empresa. O conceito baseia-se no funcionamento da organização a partir da interação entre os diferentes processos. Então, a gestão por processos, ele vai entender a organização como um sistema único, onde cada parte correlacionada tem uma função, uma atribuição importante em relação a isso. Atenção, há uma mudança na gestão. Em vez de vertical, a estrutura fica horizontalizada, com responsabilidades compartilhadas, espaço para informação de ideias e troca de experiência entre as áreas. Então, a gestão por processos, né, ela tem uma estrutura horizontalizada, só essa informação, eu digo para vocês que ela é importante, que pode ser cobrada em prova, já foi cobrado muito em prova, então ela é horizontalizada. Professor, e essa verticalizada aqui? A verticalizada é chamada de gestão tradicional. Aí. A gestão tradicional, tá? Beleza? Com recompartilhamento de responsabilidades. Então, o que acontece? Ela é participativa. Para você melhorar o processo, você tem que participar, as pessoas têm que participar, têm que se envolver, tá? Tem que se envolver. Então, essa aqui é uma outra informação importante. Bacana, vamos embora, professor, né? Só recapitulando para vocês, que a gestão de processos, nós temos essa estrutura, né? A gestão por processos, né? Aí nós temos que fazer esse mapeamento. Isso aqui é o quê? Um mapeamento. Nós temos fornecedores que vão fornecer insumos, né? Aqui vai ocorrer o processamento. Esse processamento é através de pessoas. Por exemplo, aqui, ó, essa parte aqui, o procedimento 02, né? Vou colocar uma interrogação. Esse procedimento 02 somente deve existir no sentido de quê? Que esse procedimento irá conseguir o quê? Agregar valor. Ó, agregar valor. Professor, agregar valor o quê? Ao produto 2. Então, isso aqui é importante, cara. Então, olha, isso aqui é um dos pontos importantes. Se a etapa, se o processo 2 não agregar valor, ele tem que ser eliminado.
Por quê, professor? Porque ele é um trabalho inútil. Ele é um trabalho inútil, uma tarefa inútil, um procedimento inútil. Ou ele é um retrabalho, já foi feito isso nas etapas anteriores, ou será feito na etapa posterior. Então, ele tem que ser eliminado. Então, a gestão por processos, ele busca sempre a eficiência, a agregação de valor. Eu digo isso, que quando eu passei no concurso do governo do estado de Mato Grosso, no cargo de gestor governamental, eu fui lotado na Secretaria de Fazenda do estado. E lá ficando, o que aconteceu? Lá, eu como gestor governamental, eu fui responsável por fazer mapeamento de processos aí, tá? Esse mapeamento de processos nas unidades. Cara, você não tem noção. A quantidade de serviço, de trabalho, de atividades inúteis que tinha nas unidades era muito grande. Cara, uma atividade inútil, você tem uma pessoa, você tem que tomar tempo, recursos, cara, enfim, é prejuízo e impede que a organização ela seja eficiente. A administração pública em si, ela é burocrática. Só o fato dela ser burocrática, ela tem como instituição um controle. E o controle por si só cria o quê? É o gigantismo da estrutura. Por isso que esse assunto está cada vez mais sendo cobrado. Ele quer enxugar, ele quer ajustar, não é eliminar, não é demitir, ele quer otimizar todos os seus recursos. E outra coisa, a partir do momento que você chega lá, você aprofunda, você faz esse mapeamento aí, você está modelando os negócios, que é uma das etapas fundamentais no processo de informatização, tá, das estruturas. Bacana, né? Professor, como é que eu vou fazer esse mapeamento? Cara, você vai fazer o mapeamento, um dos pontos importantíssimos é isso. O que é isso aqui? Isso aqui é um fluxograma. Tá? Professor, o que é o fluxograma? Fluxograma é a representação gráfica de o quê? De um fluxo, tá? De um mapeamento, por exemplo, de um fluxo. Esse é o fluxograma. Falando em fluxograma, nós temos outros gramas aí na administração. Organograma. O que é organograma? É a representação gráfica da estrutura organizacional da empresa. Professor, temos outro grama aí? Temos o lotacionograma. O que é o lotacionograma? A representação gráfica de onde, né, as pessoas estão aí lotadas. E o fluxograma também é uma representação gráfica, só que aqui é o quê? Segue o fluxo de um processo, por exemplo. E para você fazer esse mapeamento, cara, é como uma gestão. Você tem que ter um planejamento, tá? Um planejamento, tá? Você tem os passos aqui do planejamento, identificação e definição da missão e do escopo de competência do sistema, mapeamento e padronização dos processos, tudo na fase do planejamento, né? Identificação e validação dos indicadores do processo, execução, adequar o quadro de servidores, adequar a estrutura de processos, capacitar servidores e distribuir atribuições, capacitar responsável pelas medições de indicadores e, claro, você vai monitorar e avaliar o processo, porque a gestão por processos, ela é o quê? É um processo contínuo. Verificação de conformidade dos procedimentos, avaliação de resultados e análise da melhoria dos processos. Um ponto muito importante em relação a isso, é que a gestão de processo ela faz parte também do ciclo PDCA. Quando a gente fala ciclo PDCA, também é uma gestão por processos, né? Porque focado em melhoria. E aqui também. Aqui também, só que aqui ele não vai ser somente 4 etapas, né, do PDCA. Aqui ele é um pouco maior, mas você tem que saber que a gestão por processos é aquela que visa também a melhoria contínua. Ela faz autoavaliações do fluxo do processo constantemente, né? Professor, olha aqui, ó, fluxograma do processo de precificação. Tá? Então nós temos aqui elaboração do preço. Esse cara aqui é o quê? É o quê? É um processo, tá? Isso aqui são todas as etapas do processo. Aliás, eu vou chamar esse cara aqui, ó, elaboração do processo, tá? Como um macro processo. Aí. E esse macro processo de um outro processo da organização, tá? Nós temos aqui todas essas etapas, ó. Professor, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é um fluxograma. Tá? Ele é um fluxograma. Professor, por que não está tudo quadradinho? Porque cada elemento desse fluxograma tem o quê? Tem uma atribuição. Por exemplo, o retângulo é uma ação, tá certo? O losango é uma decisão. E como toda decisão, você tem duas alternativas, ou é sim ou é não. Né? Você tem que fazer uma pergunta direta. Tá? Aí você tem o ou. O que é o ou? Um ou outro, né? Um ou outro. Né? E aqui temos as saídas, né?
Olha aí, bacana. Então isso aqui é o quê? É um fluxograma. Professor, por que você está falando isso? Cara, desse assunto aqui, o examinador ele pode estar cobrando para vocês exatamente o quê? Os elementos do fluxograma, né? A gente vai passar para vocês aí, vem comigo. Então, mapeamento de processo. O mapeamento de um processo fornece uma representação gráfica das ações executadas, evidenciando a sequência de atividades, os agentes envolvidos, os prazos e o fluxo das entradas e saídas, informações de documentos em uma organização ou unidade, modelamento de negócio, né? Então, no mapeamento de processos, isso eu tenho que falar para vocês, né? A cada caixinha dessa aqui, tá voltando aqui, ó, a cada caixinha desse cara aqui, tá? Vai produzir o quê? Um documento, tá? Um documento. Cada caixinha dessa, né? Esse documento, ele vai ser muito importante para a tecnologia da informação, porque com base nesse documento, os analistas de sistemas irão modelar o negócio, né? Então, existe toda uma fase de documentação dos processos também. Tá? Existe toda uma fase de documentação dos processos também, né? Bacana, vamos continuar aqui. Isso permite identificar mais facilmente oportunidades para racionalizar e aperfeiçoar os processos de trabalho de uma organização. Aquilo que eu já falei para vocês recentemente. Cada tarefa, cada atividade do processo somente deve existir sob uma condição, se agregar valor ao produto final. Esse produto final, ele é com base no que? Para ser entregue para o cliente. Então, toda a estrutura de um processo, ele tem como foco o cliente. Você está produzindo algo a ser entregue a ele. E esse algo para ser entregue tem um objetivo muito claro. Qual que é o objetivo? Satisfazer as necessidades do cliente, satisfazer as necessidades do cliente. O mapa do processo pode apresentar elementos variados. A decisão vai depender dos propósitos ou objetivos envolvidos no mapeamento. Consiste na identificação e desdobramento de todos os processos organizacionais de um ponto de vista global e sistêmico. Tem como um dos seus principais objetivos aumentar o domínio da organização sobre os processos organizacionais, né? Então, um dos grandes desafios da gestão por processo é exatamente isso: aumentar o domínio da organização. Isso eu falo para vocês de carteirinha. Quando tive a oportunidade de fazer o mapeamento dos processos, cara, papo reto, eu passei a ter domínio dos produtos e serviços das unidades. Então, a organização gera esse conhecimento, né? Esse conhecimento, ele adquire esse conhecimento, ele gera isso. É muito importante esse ponto do mapeamento do processo, né? No mapeamento do processo, então nós temos aqui hierarquias do processo, né? Nós temos um macroprocesso. Esse macroprocesso, nós temos aqui vários produtos e serviços e tem um cliente. Então, toda a etapa do processo você tem aqui, ó, você tem que entregar alguma coisa para a seguinte, né? Isso aqui é um exemplo aqui do sistema macro-orçamentário, né? Fluxograma. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.